E aula nova. Então vamos lembrar o que a gente falou até agora? Nós falamos de Brasil pré-colonial, que foi de 1500 a 1530. Depois eu falei de uma história de Brasil colônia, que a gente falou de capitanias hereditárias, eu falei do engenho. Depois eu fiz uma aula falando do governo geral, que é quando o rei de Portugal manda um cara para administrar o Brasil, e isso vai existir durante muito tempo, mas a gente soube só os 3 primeiros, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mensah, lembra disso? Então, teve invasão da Baía de Guanabara, e aí foi fundado o Rio de Janeiro. Também teve aquele primeiro que trouxe o gado, que é super importante, o gado ficou lá no Rio São Francisco, e que quem trabalhava geralmente era mão de obra livre. Vamos ficar atento nessas coisinhas que eu estou dando toque, que são coisas super importantes, e que são coisas que podem cair para vocês, tá? Bom, e depois a gente falou sobre escravidão. Aí eu falei para vocês a mudança da mão de obra escrava indígena, que é mão de obra escrava vermelha, né? Pela mão de obra escrava negra, e que os motivos têm relação direta com o lucro que Portugal tinha. Muito bem, a gente vai dar continuidade. Eu estou seguindo uma linha cronológica com vocês da história do Brasil, e agora a gente vai falar sobre um negócio chamado União Ibérica. Dá para enxergar? União Ibérica, tá? Espero que dê para enxergar. Não sei se a iluminação está tão legal, às vezes eu vou um pouquinho acendo a luz, apago a luz para ver o que é que fica melhor para vocês, tá? Então, primeiro ponto que a gente tem que saber, o que é Ibérica? Se você não saber o que é Ibérica, você vai entender o que é a União Ibérica. Península Ibérica é aquele pedacinho de Portugal e Espanha. Então, quando eu falo União Ibérica, em história, é o momento em que Portugal e Espanha vão ter o mesmo rei. Então, o que a gente pode colocar aqui? Eu tenho aqui, ó, um rei para Portugal e Espanha ao mesmo tempo. Isso é a União Ibérica. Ela vai durar de 1580 a 1640. Mas deixa eu contar um negócio para vocês. Quando um negócio desse acontece na história e fala assim, aconteceu a União Ibérica, era de 1580 a 1640, eu não quero que vocês pensem no seguinte: vai chegar um momento que alguém fala assim, oi gente, agora o rei vai governar até 1640. Não, isso não acontece. O cara vai começar a governar, que a gente vai ver como é que ele sobe ao poder, o cara vai começar a governar, mas ele mesmo e os outros que virão, eles não tinham ideia de quando que isso iria acabar. Não tinham. Claro que isso vai acabar. A gente sabe que acabou em 1640, mas eu quero que vocês entendam que não é um mandato presidencial e não é nem um mandato, por exemplo, de governo geral que a gente teve naquela época que eu falei para vocês que o governador governava 4 anos. Não, não é isso. Deixa eu contar a historinha para vocês. A história é super legal. O processo da história nunca vi prova nenhuma na minha vida. Mas o que vai acontecer, as consequências desse lance chamado União Ibérica, isso cai, tá bom? A não ser se você for prestar uma prova tipo ESA, que é a Escola de Sargentos do Exército, às vezes eles podem pedir esse processo. Mas fora isso, qualquer outra prova que você fizer, SPSEX, vestibular, minhas provas, não cai esse processo, mas é interessante você saber como é que isso se deu, tá bom? Então vamos lá. A história é a seguinte: Portugal tinha um rei chamado Dom Sebastião, com seus 25 anos aproximadamente, alto, forte, musculoso, necessário, suculento, espetáculo, né? Detalhe, não tinha pai, não tinha mãe, que já tinham falecido, não tinha irmãos, não era casado e não tinha filhos. Olha que ótimo, né? Do ponto de vista de herança, né? Ele era sozinho. E nesta época que eu estou falando, que é 1578 exatamente, 1578, Portugal está dominando vários territórios na costa africana. Então, se você pegar o litoral africano, que eu vou fazer crescer mais ou menos, tá? Portugal está fazendo algumas dominações, deixa eu vir do lado de cá, está fazendo algumas dominações no litoral africano. E tem um território aqui, ó, bem aqui, chamado Marrocos. E em Marrocos tinha um território chamado Alcácer Quibir. Olha que expressão difícil, né? Que lugar difícil que a gente não faz parte do nosso vocabulário. Então tinha um local chamado Alcácer Quibir que os portugueses estavam com dificuldade de dominar em Marrocos. Então o rei de Portugal, alto, forte, musculoso, necessário, suculento, que se achava, falou assim, já sei, eu vou para lá, eu vou ajudar nessa batalha, porque se eu for ajudar, vai todo mundo batalhar muito bem, vão ganhar essa guerra e tal, e a gente vai dominar Alcácer Quibir. E ele vai para a guerra com a galera. Só que ele vai para a guerra com a galera, e gente, eu vou contar para vocês, ninguém sabe o que aconteceu. O cara simplesmente, ele desapareceu no meio da batalha. Alguns acham que ele, sei lá, ficou maluco no meio da batalha e saiu andando aí pelo mundo. Outros acham que
morreu e foi enterrado como qualquer contingente aí e tal. Tem um terceiro grupo, né, que acredita que na hora que ele estava no meio da batalha, o céu se abriu, os anjos começaram a tocar harpa, berimbau, sei lá, saxofone, e ele virou santo, subiu para o céu e virou santo. Isso é sério, tá? Isso é sério. Tanto é sério que aqui no Brasil, no finalzinho do século XIX e no século XX, nós vamos estudar mais para frente, teve um movimento messiânico, né, teve um cara, né, Messias, um prometido e tal, que acreditava em Dom Sebastião como realmente um tipo de um santo. Ó, cuidado, não é o São Sebastião que a gente conhece, não, lá o padroeiro do Rio de Janeiro, não. Dom Sebastião como se fosse um enviado de Deus. Então vai surgir no final do século XIX um grupo aqui no Brasil que é Canudos, né, Antônio Conselheiro, que ele era sebastianista, ele acreditava realmente que esse cara, no meio da batalha de Alcaçaquibir, o cara tinha virado santo, né? Enfim, só estou falando disso porque lá na frente, a hora que eu falar de Canudos, eu vou falar assim: lembra daquele rei da batalha de Alcaçaquibir que desapareceu, Dom Sebastião? Então, Antônio Conselheiro é sebastianista. Então, só para você não achar assim, pô, o que ela está falando? Eu vou falar desse cara mais pra frente, eu vou falar desse cara lá no finalzinho do século XIX, tá? Muito bem. E o Dom Sebastião, ele desapareceu no meio da batalha. E vamos lá, quem é que vai subir ao trono? Procura daqui, procura dali, procura daqui, procura dali. E acharam que o parente mais próximo dele era um cardeal da Igreja Católica de 70 anos de idade. Em uma época que a expectativa de vida era baixíssima, era tipo assim, 55. Então, se o cara está com 70 anos, é como se hoje ele tivesse, tipo, 100 anos e alguma coisa, né? Então, esse cara, esse cardeal Dom Henrique, que tinha 70 anos de idade, que era o parente mais próximo, ele sobe para governar Portugal e governa por 2 anos. O que aconteceu? Depois de 2 anos, adivinha, morreu. Então, o cardeal Dom Henrique, que era o parente mais próximo de Dom Sebastião, o cara que tinha sumido no meio da batalha, o cardeal Dom Henrique, ele sobe para poder governar 2 anos e morre. Eu coloquei cardeal aqui, tá? Por quê? Eu fiz questão de colocar cardeal. Porque se ele é cardeal, gente, ele não tem filhos. Se ele tem 70 anos e a expectativa era baixa, então provavelmente não tem irmãos, nem pai nem mãe. E aí fizeram lá pegaram a árvore genealógica dele, procuraram, e acharam que existiam possibilidades, existiam 3 possibilidades. E uma dessas possibilidades era o rei Filipe II da Espanha. E esse rei Filipe II da Espanha, ele, através de uma pressão muito forte, vamos dizer, quase que uma imposição, ele se coloca e fala: eu sou a melhor opção, ponto, e acabou, senão o negócio vai ficar feio pro lado de vocês aí em Portugal. E aí a Igreja Católica entra para intermediar, para não ter confusão, e coloca o Filipe II para governar Portugal e Espanha ao mesmo tempo. Então, quando Filipe II, esse cara, sobe ao poder, ele vai governar Portugal e Espanha ao mesmo tempo. Então, neste momento, a gente vai chamar de União Ibérica. Então, quando Portugal vai ter um rei espanhol, Filipe II. Eu escrevi aqui, dá para enxergar, né, ajuntamento de tomar. O que é isso? Quando Filipe II começa a governar Portugal e Espanha ao mesmo tempo, ele assinou um documento chamado ajuntamento de tomar, e por esse documento ele falava: eu me comprometo a continuar praticando as mesmas normas que Portugal já praticava antes da minha dominação, naquilo que se refere a impostos, naquilo que se refere a todo tipo de tributação que pudesse rolar em Portugal. Ele não iria fazer alterações. Então, ele não queria, na verdade, dominar um território e já criar uma situação ruim entre ele e a população desse território. Então, para isso, ele fez a assinatura desse documento que falava que os impostos que rolavam antes vão continuar rolando depois sem problema, ou seja, ele não vai sacanear com os portugueses dessa forma. Mas a gente tem alguns problemas nessa questão a hora que Filipe II começa a governar, tá? Antes disso, deixa eu só mexer um pouquinho com a história geral com vocês aqui agora, que esse Filipe II é do babado, a história dele é ótima. Então, antes de eu começar a falar da influência dele aqui no Brasil, eu vou fazer uma ponte rapidinho com a história geral com vocês, para vocês saberem quem é esse cara. Olha só, presta atenção.
Vamos ao babado forte só para vocês saberem de quem que a gente está falando. Olha só aqui. Então, vamos ver quem que é? Quem? Olha só. Olha ele aqui, ó. Olha o Felipe aqui, ó. Olha o Felipe aqui. Felipe era casado com uma princesa que virou rainha inglesa, a Maria. Ah, vocês conhecem a Maria? Maria Sanguinária. Aquela que dizem as más línguas que fizeram um drink para ela chamado Blood Mary em homenagem a ela, tá? Que é suco de tomate com vodka. Muito bem, mas quem é Maria? Ah, Maria é filha da Catarina. E Catarina, quem é Catarina? A Catarina foi uma mulher que se casou com um rei inglês chamado Henrique VIII. Vocês devem lembrar disso. Ainda que na Inglaterra tinha um rei chamado Henrique VIII, que era casado com uma mulher, e essa mulher teve uma filha, e ele falou, ai caramba, eu queria um filho homem, e ela me deu uma filha mulher, que coisa horrível, não sei o que, não sei o que. E aí ele acaba se envolvendo com uma segunda pessoa, segunda milhar, né? Tô brincando, é porque na verdade ele teve vários amantes, mas essa é fixa. E ele acaba se envolvendo com uma outra mulher chamada Ana Bolena, e aí ele quer se casar da Catarina, ele quer se separar da Catarina e se casar com a Ana Bolena, e ele pede divórcio para a Igreja Católica, e a Igreja Católica falou que não iria dar, e aí ele resolve expulsar a Igreja Católica de dentro da Inglaterra, e aí ele se separa da Catarina e ele se casa com a Ana Bolena, que depois vai ficar grávida e vai ter uma filha, Elizabeth. Claro que entre a Maria e a Elizabeth, teve a Maria, ele tinha a Maria de filha, teve a Elizabeth de filha, e ele teve um caso extraconjugal com quem ele teve um menino chamado Eduardo, tá? Mas aí eu coloquei ali em cima, não sei se dá pra vocês, acho que dá para vocês enxergarem, olha só, eu coloquei a Catarina ali e eu coloquei de quem que ela é filha. Ela é filha do Fernando e a Isabel, vocês conhecem o Fernando e a Isabel. O Fernando e a Isabel é aquele casal que deu embarcações para o Cristóvão Colombo para chegar na América, lembra disso? Olha como a gente conhece todo mundo, a gente conhece esse casal que deu as embarcações para Cristóvão Colombo, que tiveram uma filha chamada Catarina, que se casou com um cara que criou uma religião chamada Anglicanismo, que é o Henrique VIII. Henrique VIII teve ela de mulher com quem teve uma filha chamada Maria. Depois ele se casa com a Morena, com quem teve uma outra filha chamada Elizabeth. E teve um outro caso extraconjugal com quem teve um filho chamado Eduardo. Ah, só detalhe, ele teve várias outras mulheres, mas não é um caso agora, porque eu cheguei a um ponto que a Elizabeth era pequenininha, ele achou que a mulher dele estava botando um chifrinho nele, e ele manda matá-la. E aí ele se casa outras vezes também. Mas do que eu estou falando? Ah, eu estou falando de Felipe, eu estou falando da União Ibérica, e vocês vão entender todo o processo agora, vai legal. Quando o Henrique VIII morreu, quem subiu ao trono foi o Eduardo, porque ele era o filho mais velho, filho homem. Eduardo governou pouco tempo, tinha uma saúde muito frágil, e aí a hora que ele morre, quem substitui é Maria. Só que tem um detalhe importante, a Maria viu a mãe dela sofrendo muito por conta da Ana Bolena. Então Maria não gostava muito da Elizabeth. Então Maria depois vai chegar um momento que ela vai mandar colocar a Elizabeth numa masmorra, uma coisa complicada, uma coisa difícil e tal. E aí Maria também governa pouco tempo, aí governa coisas de 6, 8 anos, e Maria vem a falecer. Quando Maria morre, quem vai subir ao trono é Elizabeth, que é a filha que sobrou aí para subir. A Elizabeth, inclusive, é conhecida como filha bastarda, só que a Elizabeth vai governar muito tempo. Elizabeth governou por quase 50 anos. Então tem umas coisas super importantes para a gente saber nesse aspecto, assim, a Elizabeth não gostava da Maria, porque a Maria mandou prendê-la e tudo mais. E ela começa a governar. Quando a Elizabeth começa a governar, ela sabia muito bem que o Felipe era um cara que governava a Espanha e marido da sua irmã, meia-irmã, e que ele estava ficando muito rico com as minas de prata da América. Vamos lembrar? Cristóvão Colombo veio para cá, depois veio a América Vespucci, patati patatá, e a Espanha começou a explorar a América Latina. E a Espanha vai conseguir explorar principalmente uma região aqui, que é uma mina de Potosí. Isso aqui, ó. Isso aqui tem uma mina de prata chamada Potosí. Tem um historiador que fala que a quantidade de prata que foi retirada da mina de Potosí durante o tempo que a América foi
dominada pela Espanha, essa parte da América Latina, que daria para construir uma ponte de pura prata, de tanta prata que foi retirada, uma pura prata daqui até a Espanha, de tanta prata que foi retirada. Mas enfim, esse cara, Filipe II, ele está enriquecendo a Espanha com essa quantidade de prata, que a gente já falou disso lá em Metalismo, na hora que a gente falou de mercantilismo, tá? E a Elizabeth sabia disso, e a Elizabeth governava o quê? Governava a Inglaterra. O que a Elizabeth fez? A Elizabeth começa a contratar piratas, que agora vão ser corsários, que vão fazer a abordagem aos navios, ao navio espanhol aqui, ó, aos navios espanhóis que estavam saindo daqui da América, cheios de prata para ir para a Espanha. Vinham os piratas e abordavam o navio aqui no Mar do Caribe, os piratas do Caribe, né? Hands up! E aí, olha o que falavam. Isso, pegavam a prata desses navios, pegavam a prata desses navios e levavam para a Inglaterra. Então, vários navios espanhóis foram abordados por piratas, corsários, contratados pela Elizabeth, que levavam essa prata lá para a Inglaterra. Durante muito tempo isso aconteceu e Filipe não tinha percebido que os piratas, os corsários, eram ingleses. E quando ele percebeu, ele resolveu fazer uma expedição enorme com um monte de embarcação chamada a Invencível Armada para acabar com a Elizabeth. E aí vai esse bando de navio lá em direção à Inglaterra para acabar com a Elizabeth. Só que a hora que esses navios estão indo, a Elizabeth falou: ferrou, perdi, nossa, é muito navio, eu não vou dar conta, o que é isso? Só que na hora que os navios vão, eles passam ali próximo do Canal da Mancha, deu uma tempestade enorme e metade da frota acabou procurando Nemo, né? Afundaram, enfim. Mas o Filipe falou: não interessa, estamos com metade, mas vamos lá acabar com aquela Elizabeth horrorosa. Só que a hora que chegam lá, levam uma surra. Então a Invencível Armada acabou perdendo. Bom, eu na verdade contei essa história do Filipe para vocês terem uma ideia de quem que a gente está falando. Porque esse cara, esse Filipe II, que vai governar Portugal e Espanha ao mesmo tempo, gente, ele é um cara super poderoso nessa época. Ele é o dono de um dos maiores impérios coloniais da história. Se você for pegar a área que esse cara domina, é muito impressionante. Olha só para você ter uma ideia do que eu estou falando da área que esse cara domina, fazer uma mapinha aqui mal porcamente para vocês. Então, olha só, o que ele domina? Ele domina o México, que na época era chamado de Novo México, tal, ou Nova Espanha ou México. Daqui, ó, tudo isso. Ele domina vários territórios, várias ilhas aqui na América Central. Lógico, a Espanha, ok? E agora, o que ele vai dominar com essa União Ibérica? Porque agora ele governa Portugal e Espanha ao mesmo tempo. Além de dominar isso, ele vai dominar também Portugal, várias colônias portuguesas aqui na África e colônias também portuguesas na Ásia, como Goa e Macau, além desse território. E tem um outro território que ele também domina, que ele também exerce uma dominação econômica, que é em cima da Holanda, aqui. A Holanda, então, aquela região dos Países Baixos, era de dominação de Filipe II. Ele é o dono do maior império colonial nesse período aí que a gente tem de finalzinho do século XVI, início do século XVII. Ele é literalmente o ovo da marmita. O cara manda muito, o cara é demais, né? A área toda que ele vai dominar. Então eu quis, na verdade, mostrar para vocês quem que é esse cara da União Ibérica. Quem que é esse cara que vai começar a governar Portugal e Espanha ao mesmo tempo? Ele é um cara poderosíssimo na época. Além dessas áreas de impérios coloniais, a gente não pode esquecer, que eu já vou começar a falar para vocês agora, é a questão da dominação dele em cima da Holanda. Ele domina o território holandês. Então, vamos lembrar, o açúcar brasileiro era produzido aqui, só que nós não, eu falo nós, Portugal não sabia fazer o açúcar refinado. Portugal só sabia fazer aquele açúcar duro, aquela pedra que parecia uma rapadura, chamado pão de açúcar. Então, o que Portugal fazia? Portugal pegava esse açúcar, vendia para os holandeses compravam esse açúcar, refinavam
e eles distribuíam, no sentido de venda, esse açúcar em toda a Europa. Então, na verdade, se a gente for calcular mesmo quem é que ganhava dinheiro com açúcar brasileiro, não é Portugal. Quem ganhava muito dinheiro com açúcar brasileiro eram os holandeses, que a gente pode ser chamados de flamengos ou batavos também. E eles ganhavam muito dinheiro porque eles refinavam e eles que distribuíam esse açúcar em toda aquela região, tá bom? Então, vamos falar de um probleminha aqui agora. Nós vamos falar de um probleminha chamado Holanda, que daí essa União Ibérica vai ter sentido pra gente. Por quê? Mas por que eu tenho que saber que Portugal e Espanha são dominados pelo rei da Espanha só? É história de Portugal, eu sou brasileira, não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Tem um reflexo muito importante, uma consequência muito importante, que as provas amam esse reflexo, amam. Então, vamos falar da consequência para o Brasil, aquilo que tem a ver com a gente, aquilo que a gente gosta de estudar, fazer, cara, agora entendi, fica fácil, é a minha história. Então vamos ver o que essa história da União Ibérica, da dominação da Espanha sobre Portugal tem a ver com a gente, né? A Espanha, ela dominava a Holanda e os holandeses faziam comércio de açúcar com o Brasil. Como os holandeses faziam comércio de açúcar com o Brasil, eles começaram a ganhar muita grana com esse comércio, né? Eles pegavam o açúcar, compravam o açúcar de Portugal, levavam para a Europa, refinavam e vendiam açúcar. E esse dinheiro, essa grana toda que eles estavam ganhando com esse refino e venda do açúcar, eles começaram a comprar armamento para poder se tornar livre da Espanha. Eles queriam sair dessa dominação espanhola. E a Espanha sacou isso. Quando a Espanha sacou que os holandeses queriam se separar deles e que isso seria facilitado por causa da grana que estava vindo do açúcar, a Espanha, já que agora não é no Brasil, por causa da União Ibérica, a Espanha proíbe os holandeses de fazerem comércio com o Brasil. E os holandeses, então, agora não podem mais ir buscar o açúcar, não podem mais refinar, não podem mais vender e automaticamente não vão ter dinheiro para comprar armamento para se livrar da Espanha. O que os holandeses fizeram? Já que eu não posso ir para o Brasil e comprar o açúcar e refinar o açúcar, vamos invadir o Brasil. Então, os holandeses resolveram invadir o Brasil. O primeiro local que os holandeses invadiram o Brasil, eu estou falando primeiro, porque vai ter um segundo, né? Então, o primeiro local que os holandeses invadiram o Brasil é a cidade de Salvador. Por que Salvador? Porque fica no Nordeste. Nordeste é local de produção de cana-de-açúcar. Como os caras estão interessados em açúcar, obviamente eles vão invadir uma área de produção de cana-de-açúcar. Então, a primeira invasão que os holandeses fazem no Brasil é na cidade de Salvador, em 1624. Dizem que a hora que eles chegam e invadem a cidade de Salvador, o pessoal de Salvador ficou assustadíssimo, porque eles não imaginavam que os holandeses pudessem invadir, fazer aquela invasão e tal. E muita gente conseguiu fugir para o meio do mato. Inclusive vai ter um bispo que vai liderar essa galera para fugir para o meio do mato, para montar um tipo de uma resistência. Então os holandeses vêm em 1624, invadem a cidade de Salvador e muita gente de Salvador então foge para o meio do mato com medo dessa invasão toda. Eles invadem a cidade de Salvador e vão ficar em Salvador por um período de um ano, mais ou menos. Por quê? Porque muita gente que foge consegue sair ali daquela região do Recôncavo Baiano e pegar uma embarcação e ir até Portugal e avisar. Então os portugueses, junto com os espanhóis, mandaram navios, mandaram militares e tudo mais e expulsaram os holandeses ali dessa cidade de Salvador, né, na jornada vassálica, né? Então vai ser uma guerra. Quando a gente estuda essa guerra, a gente vê vários marinheiros que escreveram a respeito dela e a gente percebe o quanto que os holandeses sofreram demais nessa expulsão. Foi uma guerra horrorosa. E aí eles são expulsos daqui. Quem lê os relatos, quem lê tudo aquilo que foi escrito a respeito de como foi essa batalha, pensa assim, nossa, os holandeses nunca mais vão pensar em invadir o Brasil. Se um dia eles pensarem em invadir um local, a última coisa que eles vão invadir é o Brasil. Porque eles apanharam, foi uma surra bem horrorosa, então você pensa assim, eles não vão querer mais. Mas não é que fizeram, e aí então nós vamos ter os holandeses invadindo a segunda vez o Brasil. Então coloquei aqui no quadro para vocês, invasão holandesa. A primeira foi em Salvador em 1624, eles ficam até 1625 e depois eles fazem 5 anos depois uma segunda invasão, só que agora essa segunda invasão é na cidade de Recife. Nesse período aí desses 5 anos eles se organizaram muito bem e conseguiram fazer
uma enorme frota de navios para poder invadir o Brasil. Claro que ninguém esperava, os brasileiros não esperavam, os portugueses não esperavam, os espanhóis não esperavam, ninguém acreditava nisso. Depois do que foi isso aqui, depois do que foi essa expulsão de Salvador, ninguém acreditaria que os holandeses iriam tentar novamente. Imagina, que isso? Foi tão horrível a expulsão deles que eles falaram assim, é ruim se eles tentarem de novo, não vão tentar mesmo. Mas eles tentaram e conseguiram, só que dessa vez eles vão e invadem a cidade de Recife. Quando eles invadem a cidade de Recife ela é conhecida como Veneza brasileira, pelo número de rios que ela tem. Então, na hora que eles invadem com uma frota de mais de 50 navios, e esses 50 navios, na hora que eles chegam, né, eles vão entrando pela foz, né, entra pela foz de rio aqui, pela foz de rio aqui, outros ficam de frente para a cidade de Recife e começam a bombardear a cidade de Recife. Muita gente consegue fugir, claro que vai ter sempre aqueles caras que não me enfrentar, vamos dar porrada, que vai colocar uma faixa na cabeça, vai achar que ele é uma mistura de Chuck Norris com Jack Chan e Rambo, e acha que vai conseguir enfrentar os caras. Então, claro que vai ter gente que vai ficar ali na cidade para dar porrada, para tentar impedir essa invasão. E uma grande maioria se junta aos bispos que estão na cidade, que vão começar a fugir para o meio do mato e vão tentar montar uma resistência no meio do mato. Então, assim, você vai ter uma galera que vai tentar defender a cidade, só que não vai ter sucesso, eles vão perder, e vai ter uma galera que vai fugir para o meio do mato e vai tentar montar uma resistência. Mas não, então, vai tentar montar uma resistência, vai tentar defender a cidade de Recife, mas não adianta. Era muito navio, era muito soldado holandês, e aí, obviamente, eles conseguem chegar e dominar a cidade de Recife. Quando os holandeses dominam a cidade de Recife, o pessoal que estava no meio do mar, eles resolvem montar ataques relâmpagos. Então, vira e mexe, eles invadiam a cidade de Recife, matavam meia dúzia e corriam para o meio do mato. Atacavam a cidade, matavam meia dúzia e fugiam para o meio do mato. Isso com muita frequência. E isso, de uma certa forma, atrapalhava a permanência dos holandeses na cidade de Recife. Então, os holandeses estavam em Recife, mas eles nunca estavam assim, tranquilos. Existia sempre um ataque, uma frequência de ataques desse pessoal da resistência. Até que, um belo dia, um cara que estava lá na resistência, um brasileiro, um mulato, um cara que era super discriminado pela sociedade portuguesa, eu acho que ele começou a questionar exatamente isso, tipo, cara, por que eu não quero que os holandeses invadam Recife? Eu não sou português, eu não sou branco, eu sou super discriminado. Por que eu estou protegendo os holandeses? Por que eu estou protegendo os portugueses e estou combatendo os holandeses? E aí eu acho que diante disso ele desiste de lutar ao lado da resistência que estava no meio do mato e vai para a cidade, ele vai lá para Recife. Aí quando ele chega lá em Recife, o pessoal fala assim, quem é você? Ah, eu sou Calabar, eu sou mestiço, estava lá no meio da resistência, estava lá no meio do mato, cansei de ficar lá, eu quero ficar aqui com vocês. Não, para lá, então como é que é isso? Quer dizer que você estava na resistência e agora você vem aqui falando que vai ficar aqui com a gente. Não, a gente quer saber exatamente onde é que estão os pontos de resistência, porque eles estão, vira e mexe, eles atacam a gente não está com sossego. E se você falar, a gente vai te dar a fazenda, você vai ficar rico, você vai plantar cana-de-açúcar e tal. E aí esse cara chamado Calabar, que era um cara que estava lutando do lado da resistência, cansado de lutar do lado da resistência, se junta aos holandeses, conta para eles onde é que estavam os pontos de ataque da resistência. Os holandeses vão, atacam essa resistência e se fixam na cidade de Recife. Então Calabar, ele é visto pelos historiadores de Portugal, naquela época, como um traidor, porque ele acabou facilitando a estadia e a permanência dos holandeses ali na cidade de Recife, naquela localidade. Mas se você for parar a pensar, né, o Calabar estava a favor de quem, né? Ele estava a favor de quem? A favor da causa dele, que brasileiro naquela época, e ele não via com maus olhos a invasão holandesa ali naquela região. Tá joia? Bom, então, por causa do Calabar, a resistência ela vai ser abafada e os holandeses conseguem se estabelecer ali sem grandes problemas. Mas uma coisa super importante é por que os holandeses vão invadir Recife? Qual o objetivo deles invadirem Recife? Eles querem produzir cana-de-açúcar porque eles querem ganhar dinheiro com isso e tudo mais. E aí eles vão começar a produzir cana-de-açúcar. Só que o pessoal ali do Nordeste não queria muito que eles ficassem ali, porque o pessoal do Nordeste se sentia invadido,
sabe assim, você é um invasor, você está aqui, sai, eu não quero você aqui, sai. Então, os holandeses contrataram um cara dos Países Baixos, chamado Maurício de Nassau, um administrador, para que ele viesse para cá e ele administrasse essa região, que era uma região dominada pelos holandeses. Então, vem para cá um cara chamado Maurício de Nassau, conde Maurício de Nassau, e esse conde Maurício de Nassau, ele vem para cá com o objetivo de administrar o território para os holandeses, tá? Ele sabia muito bem que os brasileiros não gostavam da permanência dos holandeses ali. Então, a primeira coisa que esse cara vai fazer, muito espertamente, ele vai dar empréstimos para quem produzia cana-de-açúcar. Então, ele vai chegar para os produtores de cana-de-açúcar e falar assim, ó, produz cana-de-açúcar, quanto que você acha que você precisa para melhorar a sua produção? 200 mil? Está aqui, estou te emprestando 200 mil. Para quando puder, para quando der. Salve, você não vai conseguir pagar, não vai assim, cara. Você está precisando de quanto? 500 mil? Está aqui 500 mil. Está precisando de quanto? 1 milhão? Está aqui 1 milhão. E ele começa a fazer empréstimo para as pessoas que produziam cana-de-açúcar. Você fala, mas tem um cara burro. Ele dá empréstimo, ele não cobra juros nem nada. Gente, mas o juro está embutido, porque está dando empréstimo para quem produz cana-de-açúcar. Quanto mais cana-de-açúcar a pessoa produzir, mais quem ganha? A Holanda. Então, obviamente, muito inteligente da parte dele. E óbvio, né? Se você empresta dinheiro, fala, paga quando puder, paga quando der, gente, eu te amo, você é o amor da minha vida, não é verdade? Agora, se você fala, não, estou te emprestando, você vai ter que pagar, aí é outra história. Então, ele vai ter o apoio daquelas pessoas daquela região, porque ele faz empréstimo. Tanto é, gente, que ele não faz empréstimo só para Recife. Ele começa a conceder empréstimo para várias regiões do Nordeste. Então, daqui a pouco a gente não vai começar a falar a gente começa a falar de Nordeste holandês. Maurício Nassau, ele vai começar a emprestar dinheiro para muita gente vai produzir açúcar em grande quantidade naquela região do Nordeste por causa desse apoio todo financeiro que ele vai dar. Outra coisa, Nassau não era católico, então uma coisa que ele vai fazer é liberdade religiosa. Né? E quando ele põe a liberdade religiosa, isso acaba atraindo várias pessoas na Europa, principalmente judeus que estavam sofrendo perseguição religiosa lá. Então, muito judeu da Noruega, judeu da Dinamarca, judeu da França, acabam vindo para cá porque viam em Recife uma possibilidade de viver aqui sem essa perseguição religiosa, então eles podiam vir para cá. E os judeus são ótimos negociantes, então Recife, além de ser uma cidade muito em ascensão econômica por causa da cana-de-açúcar, ela também vai ter uma ascensão econômica em função de ter trazido para cá essas pessoas que têm habilidade comercial, esses grupos de judeus que acabam chegando aqui e facilitando a atividade comercial que existia naquela área, tá? Então, empréstimos, liberdade religiosa, ele trouxe para cá alguns artistas. Vamos dizer que assim, os grandes primeiros exemplos, figuras que nós temos de Brasil, de fauna, de flora e das tribos indígenas que nós tivemos aqui no Brasil, são feitos por holandeses, né? Então a gente vai ter o Nassau, ele trouxe para cá alguns artistas que pintaram a fauna e a flora brasileira. Então coloquei aqui artistas, tá? Outra coisa, ele vai administrar e ajudar a criar a WIC, Companhia das Índias Ocidentais. Isso aqui é tipo uma empresa de logística que traz escravos, porque eles precisavam de escravos. Tem muita produção de cana-de-açúcar, então uma coisa que tem que estar claro na cabeça de vocês é que se eu tenho muita produção de cana-de-açúcar, eu preciso de gente trabalhando nessa cana-de-açúcar. Se eu preciso de gente, eu preciso de mão de obra. E que mão de obra que eu vou ter aqui? A mão de obra que eu vou ter é mão de obra escrava negra, que vai ser trazida, vai ser vendida, vai ser negociada pela WIC, Companhia das Índias Ocidentais, que é uma empresa de logística que faz isso aqui. Ele vai ser um dos administradores da Companhia das Ocidentais. Outra coisa, vamos colocar aqui, reurbanização de Recife. Esse cara ele vai construir a primeira ponte no Brasil, tá? Era a primeira ponte no Brasil. E na época, quando ele construiu essa primeira ponte, era a maior ponte. Só tempos depois, nem muito tempo depois, os Estados Unidos acabaram construindo uma ponte maior. Mas ela é a primeira ponte no Brasil, ela vai ficar na cidade de Recife.
e ele reurbaniza a cidade. Então, por que reurbanizar? Porque quando aconteceu esse ataque dos holandeses, antes dele chegar, obviamente, algumas coisas foram destruídas. Então, quando a gente fala de reurbanização, é reorganizar aquele espaço urbano que passou por um problema, que é por causa dessa invasão deles. Então, ele reorganiza aquele espaço urbano de Recife, tá? Então, por isso que a gente chama de reurbanização. O Maurício Nassau, quando ele esteve aqui, a gente teve uma produção de cana-de-açúcar muito acelerada. A gente vai produzir muito, eles vão vender. E aí você fala assim, para, Marta, para. Ninguém vai expulsar os caras aqui. Portugal não vai expulsar os caras aqui. Portugal não vai tirar os caras aqui. Então, e aí tem um ponto importante. Porque eu falei para vocês que a União Ibérica, que está aqui em cima, ela durou de 1580 a 1640, não foi isso que eu disse? Então, um pouquinho antes da União Ibérica acabar, em 1640, e como que ela acabou? Portugal não aguentava mais ter um rei espanhol, Portugal já não aguentava mais ter um rei espanhol. E aí Portugal queria se livrar desse rei espanhol, só que Portugal não tinha exército suficiente. Então Portugal pensou assim, cara, eu preciso ver como país, quem que me ajuda a me livrar da Espanha. Então nesse momento, Portugal vai entrar em contato com dois países que poderiam ajudá-lo. Um é a Inglaterra. A Inglaterra não gosta muito da Espanha, né? E a gente aprendeu porque que a Inglaterra não gosta muito da Espanha. Por causa da invenciva armada, porque a Espanha tentou invadir a Inglaterra. Claro que levou uma surra, mas aquele negócio foi engasgadíssimo. Então, a gente tem aqui, Portugal sabia que a Inglaterra não morria de amores pela Espanha e chega para a Inglaterra e fala assim, Inglaterra, você pode me ajudar? Eu preciso colocar de novo no poder, eu preciso restaurar o rei português. Você topa, você me ajuda? Inglaterra, of course. E aí a Inglaterra vai ajudar a Portugal a restaurar um rei português. E Portugal também pede ajuda, sabe para quem? Para a Holanda. Porque sabia que a Holanda era super desafeto da Espanha, né? A Holanda não curtia a Espanha. E olha que a Holanda já tinha conseguido se separar nessa estrada aí que a gente falou. A Holanda já tinha conseguido se separar. E aí então a Holanda também fala, sim, eu ajudo. E aí vai ter uma guerra com esses dois países ajudando Portugal. E Portugal consegue fazer o que a gente chama de restauração. Ou seja, tirar o rei espanhol do poder português e colocar um rei português de verdade no poder e tudo mais, né? Então aqui eu consigo, aqui em Portugal, acontece o que a gente chama de restauração. Consigo restaurar o rei português. Já que a Holanda ajudou Portugal a restaurar o rei português, o que Portugal vai dar em troca? Vai dar em troca vamos dizer assim, o consentimento de deixar os holandeses naquela região litorânea do Nordeste, sem brigar com eles. Então os holandeses eles conseguiram permanecer naquela região litorânea nordestina, produzindo cana-de-açúcar e tudo mais, porque existia um consentimento português, porque a Holanda tinha ajudado, mas era só naquela área, sem entrar mais para o interior, sem buscar novas áreas, sem fazer um expansionismo, nada disso. Então você fala assim, cara, como é que Maurício Nassau conseguiu fazer tanta coisa, né? Conseguiu dar tanto benefício naquela região, sendo que ninguém vai tirar eles dali? Primeiro que eu tenho a questão da restauração. Segunda coisa é que o próprio povo, eu falo povo aí, eu estou falando de uma elite açucareira, que tinha muito interesse na permanência de Maurício Nassau, no grupo de Maurício Nassau, porque eles pegaram dinheiro emprestado, eles não têm juros, eles pagam quando eles puderem, eles pagam quando eles quiserem. Então, é de interesse daquela elite nordestina a permanência dos holandeses. Então, foram muito fortes, inclusive no litoral nordestino. Imagina que os nordestinos, e eu volto a falar que é dessa elite açucareira, iriam deixar alguém retirar os holandeses dali, que estavam dando tanto benefício para eles, tá? E aí o Maurício Nassau, ele coroa isso tudo, né? Ele vai administrar brilhantemente essa região, só que vai chegar um ponto que o Maurício Nassau, ele começa a bater de frente
com aquilo que a Holanda quer. Então, a Holanda manda outros administradores no lugar dele, ele volta para a Europa, porque começou a ter um problema ali entre eles. Mas o povo do Nordeste, aquele pessoal do Nordeste, amava, né? Colocava o nome de filho de Maurício, Mauricéia, Maurineide, Maurilúcia, Maurílio, em homenagem a Maurício Nassau, Cara, era muito louco isso. É um momento que você fala assim, o Nordeste é holandês. Não, o Nordeste é Nassau. A figura do Nassau, ela era de muito mais relevância, de muito mais importância para o povo daquela região, para os grandes latifundiários, do que a própria figura da Holanda. Então ele é cara, né? E aí mandam ele embora. Não é bem mandado embora, ele vai embora porque ele vai discordar de várias atitudes da Holanda, e aí a Holanda manda outros administradores no local, ele até avisa esses administradores, ele fala, gente, olha, minha política é tal, continua com essa política que vai dar tudo certo. Só que daí a hora que chegam esses outros administradores, eles resolvem começar a cobrar os impostos que tinham, o dinheiro que foi emprestado, começou a cobrar o dinheiro que foi emprestado com juros. Aí os caras chegavam e falavam assim, não, pera lá, mesmo só falou que eu podia pagar quando eu pudesse. Paga com juros, para pagar. E isso vai começar a fazer com que os brasileiros se organizem e falem assim, meu, tem uma coisa errada, como é que esses caras estão cobrando impostos da gente? Então vai estourar um movimento revolucionário ali naquela região de Pernambuco contra a dominação holandesa. Isso é muito legal. Sabe por que é muito legal? Porque é o primeiro momento na história do Brasil em que essa guerra, que esse conflito, não é um conflito de Portugal contra os holandeses, não é um conflito de Portugal, é um conflito dos brasileiros revoltados contra os holandeses. Então, é uma rebelião nativista, brasílica, muito brasílica, é uma coisa de Brasil, de povo brasileiro que não aceita a permanência dos holandeses ali. Então, vai acontecer um movimento contra a permanência dos holandeses ali, e esse movimento vai estourar numa guerra, que nós vamos chamar de insurreição pernambucana. E essa guerra, essa insurreição pernambucana, ela vai durar 9 anos, vou colocar aqui para vocês, acho que cabe aqui assim, ó, vai estourar um movimento chamado Insurreição Pernambucana, e ela acontece de 1645 a 1654, tá? Dá para enxergar? Dá, né? E vai ser um movimento assim de brasileiros versus holandeses. Vai ser uma guerra de brasileiros mesmo versus holandeses. E nessa guerra Portugal não se intrometeu, né? Portugal não vai ter nada a ver diretamente com isso. Só que assim, claro que ninguém sabe quanto tempo uma guerra dura, né? A gente não tem ideia assim, a guerra vai durar até tal dia, não. Só que um pouquinho antes da guerra acabar, tipo um ano e pouco antes da guerra acabar, os brasileiros pedem ajuda para Portugal e falam, cara, não dá, vocês têm que ajudar a gente é colônia daí, vocês têm que ajudar, manda exército e tal. E Portugal chega a mandar alguns poucos navios para auxiliar, mas a guerra já estava praticamente já resolvida. E os brasileiros da insurreição pernambucana conseguiram expulsar os holandeses daqui, fizeram essa guerra, expulsaram os holandeses, e os holandeses vão embora daqui, e aquele território todo vai voltar a ser administrado, governado, liderado por portugueses. E os holandeses foram para onde? Os holandeses foram para as Antilhas, que são ilhas ali na América Central, e lá eles começaram a produzir açúcar muito melhor do que o que era produzido no Brasil, muito mais barato do que era produzido no Brasil, ou seja, eles vão fazer concorrência com o açúcar brasileiro, e aí a gente vai entrar numa crise do açúcar. A gente também volta a ser um território, principalmente naquela área, super católico, com perseguição religiosa e tudo mais. Então os judeus que moravam naquela região também tiveram que ser expulsos dali, foram expulsos e foram para a América do Norte, fundando uma colônia lá chamada Nova Amsterdã, que no futuro virou Nova York. Bom, mas enfim,
O que nos interessa nesse processo todo? Vamos lá, vamos lembrar? O que foi a União Ibérica? A União Ibérica foi o momento em que Portugal e Espanha vão ser governados pelo mesmo rei, ok? Qual a consequência direta para o Brasil? Primeira consequência que eu acabei não falando ao longo da aula, mas eu vou falar agora, a primeira coisa que a gente vê é que o Tratado de Tordesilhas ele perde a função. O Tratado de Tordesilhas não é para dividir aquilo que é de Portugal e de Espanha. Então, se na União Ibérica eu tenho o mesmo rei governando Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas ele perde a função. Mas uma consequência econômica direta para a gente e efetiva é essa invasão dos holandeses no Nordeste, porque eles não podiam mais fazer comércio do açúcar com a gente. Então, primeiro eles invadem Salvador, ficam um ano, são expulsos, depois eles invadem Recife, e lá eles vão ter muito sucesso em termos de produção de açúcar. Vem para cá Maurício Nassau, que auxilia nessa produção, que dá liberdade religiosa, reurbaniza a cidade, dá empréstimo. Então, vai ter uma convivência muito legal, muito bacana entre holandeses e brasileiros durante esse período. Só que daí Maurício Nassau retorna e a gente vai fazer uma guerra contra os holandeses para expulsar os holandeses daqui. E nessa história de expulsar os holandeses daqui, eles vão embora daqui e vão para as Antilhas. E lá produzem açúcar melhor, mais barato que o nosso, e começam a fazer concorrência com o nosso. Então, ou seja, a expulsão dos holandeses, essa insurreição pernambucana que a gente faz aqui, e ela tem uma consequência muito importante, que é, acho que dá para ler, que é a crise do açúcar. Ou seja, a partir do momento que a gente expulsa os holandeses, a gente tem uma crise açucareira. Olha só, cuidado quando eu coloco crise do açúcar. Você não pode pensar que se tem crise do açúcar significa assim, a gente nunca mais produziu cana-de-açúcar. Não é bobagem. Crise não significa que você para de produzir ou que você não vai produzir mais, não é nada disso. Crise significa que a sua produção ela não vai ter tanta relevância no mercado internacional. Você pode até continuar produzindo e tal, só que você não vai ganhar tanto dinheiro com essa produção como você ganhava antes. Então, eu tenho uma crise do açúcar, mas eu quero que vocês entendam que a gente continua produzindo açúcar, a gente vai continuar produzindo açúcar, só que não vai ser a bola da vez, não vai ser aquela coisa, o açúcar, não. Né? Então, pontos chaves. A invasão aumenta a produção de açúcar, aumenta a entrada de escravos, os escravos entram no Nordeste para auxiliar, no sentido de trabalhar nessa produção de açúcar. Quando eu falo auxiliar e trabalhar, eu quero que vocês entendam que é escravo, tá, gente? Não vai achar assim, oi, eu vim aqui te ajudar no trabalho voluntário, claro que não. E eu quero que vocês entendam que a consequência expulsão dos holandeses faz com que a gente entre numa crise açucareira muito séria. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai ver se vocês podem colocar aqui, podem me perguntar, quem tem meu WhatsApp, Facebook, não sei o que, coloca em inbox, pergunta, que daí a gente faz um vídeo de esclarecimento de algumas dúvidas, tá joia? Beijo, bom dia para vocês, tá bom? Tchau, tchau!